parou. A guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Aleluia. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalte o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Boa tarde, povo de Deus. A paz seja com todos, amém? Estamos aqui ao vivo nessa live, nesse dia de domingo, dia do Senhor. Hoje nós faremos essa live da Escola Bíblica Tabernáculo Santa Inês.
É uma escola diferente, né? Vamos fazer aqui ao vivo. Nós vamos tratar um assunto que não é da nossa revista, mas é um assunto pertinente ao momento que nós estamos passando. Estamos atravessando momentos difíceis, né? A igreja no Brasil e no mundo. Mas o povo de Deus está confiante que o Senhor é maior que o Covid, é maior que qualquer pandemia que existe por aí. Nós cremos nisso. Nós vamos, antes de ler o trecho da palavra do Senhor, vamos orar, vamos pedir a direção de Deus para essa tarde, para essa live, que o Senhor esteja à nossa frente, abençoando as nossas vidas hoje. Haja visto que nós precisamos do Senhor nessas horas difíceis. A igreja do Senhor tem sentido, mas nós confiamos e cremos que o Senhor está conosco. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e o mundo nesse momento. Queremos compartilhar a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que sai dos Teus lábios e que não volta vazia. É a Tua palavra, Espírito e vida. Senhor, é o Teu Evangelho que vamos falar e anunciar aqui nesse momento, Senhor. Acima de tudo, que o Teu nome seja glorificado nessa tarde. Que aquelas pessoas que nos ouvem agora, que estão do outro lado, possam ser alcançadas com a Tua bênção, com a Tua graça, Senhor. Abençoa a Tua igreja, o Tabernáculo Santo Inês e todos aqueles que, nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham ao vivo nessa transmissão. Queremos, Senhor, que Tu visite cada um deles, onde quer que eles estejam nesse momento. Senhor, me usa nesse momento como instrumento de bênção para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor. Senhor, que Tu venhas operar nessa tarde, Teu Espírito Santo fale a Tua igreja, conforme a Tua vontade, Senhor. Nós pedimos a Tua direção, te pedimos a Tua bênção, que seja feito conforme a Tua vontade, no nome precioso de Jesus. Amém. Bem, igreja, abra sua Bíblia em casa, acompanhe comigo, a leitura está no livro de Salmos, como já foi anunciado no tema. Os irmãos já estão sabendo que nós vamos falar sobre o Salmo 91, sobre mitos e realidades deste Salmo. Salmo 91. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Eu o porei no alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia.
O livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91. Né? Em tempos de pandemia, de Covid-19, de tanto medo, pânico e desespero, onde as pessoas se agitam, se desesperam, as pessoas procuram um refúgio, uma segurança. E pensando nisso, nada melhor do que falar sobre isso, sobre segurança. Mas não é uma segurança que nós encontramos por aí, né? Segurança de cerca elétrica, de arames farpados, de muros altos, de grades, de câmeras de vigilâncias. Não é essa vigilância, não é essa segurança que nós vamos falar hoje. Não se trata desta segurança. É mais do que uma apólice de seguro a nossa proposta hoje. A nossa proposta hoje é falar de um plano de segurança, de uma certeza de segurança. E essa certeza de segurança você só encontra em Deus. Você só encontra por Deus. Você só encontra com Deus. A nossa vida é assim. Ela está toda orientada pelo Senhor. Já diz em Atos, capítulo 7, verso 28. Atos 7, verso 28 está escrito: porque nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Mas o que de fato esse salmo nos revela? O que é mito e o que é realidade neste salmo? Este salmo, ele não tem autor. Uma de suas particularidades é que até hoje nós não encontramos um autor para esse salmo. Acredita-se que o autor seja Moisés. Mas seja quem for, o importante é que ele tem inspiração divina. Ele é de Deus. E esse é um dos salmos mais conhecidos e também um dos mais queridos por todos, em função das promessas que nós encontramos ali. Neste salmo nós encontramos promessas contra o infortúnio, promessas contra desgraças, maldições, promessas de prosperidade. Mas, por outro lado, também neste salmo a gente encontra muita gente por aí fazendo mal interpretação dele, distorcendo, e por aí vai. Isso é tão sério que até mesmo Satanás fez mau uso desse salmo. Se vocês já leram lá em Mateus capítulo 4, vocês sabem do que eu estou falando. Costumamos ver pessoas de diferentes credos usando este salmo aberto numa estante. Encontramos esse Salmo 91 em quadros numa sala. Encontramos em chaveiros, as pessoas carregam no bolso, gravados atrás da porta, e etc, e etc, etc. Já se chegou até mesmo aos meus ouvidos de igrejas fazerem cópias deste salmo e com essas cópias fazerem chá e venderem em campanhas de milagres.
As pessoas fazem isso, tudo que eu mencionei, para se protegerem de espíritos maus, de ladrões, de doenças, de olho gordo, maldição, do azar e agora muito mais do coronavírus, né? Mas nós, irmãos, queremos crer nessa tarde que nós estamos seguros. Nós estamos em casa. Não por causa do Salmo 91, mas por causa do Deus do Salmo 91. Isso tudo é bem diferente. Antes de tudo, nós precisamos entender que este salmo, ele não se aplica em todos os momentos da nossa vida. Precisamos deixar isso bem claro. O que significa isso? Significa que nem todos os justos, os salvos, vão experimentar tudo que está escrito nesse salmo em todos os momentos da sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram suas vidas escondidas no esconderijo do Altíssimo, mas mesmo assim experimentaram tragédias, infortúnios na vida. Um exemplo deles, irmãos, é Jó. Nós não podemos dizer que Jó não habitava no esconderijo do Altíssimo. Pelo contrário, Jó era temente a Deus. Mas isso não o livrou de tudo que ele passou naquele momento da vida dele. Nós temos os mártires da igreja ao longo da história. Se você for lá para Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia em casa, me acompanhe comigo. Hebreus capítulo 11 vai falar dos heróis da fé, de homens que serviram a Deus, mas mesmo assim foram, no verso 35 do capítulo 11 de Hebreus, fala desses homens justos, santos, que foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma superior ressurreição. Verso 36. Outros experimentaram zombaria e açoites, algemas e prisões. Verso 37. Foram apedrejados, tentados e cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles, pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos eles, todos esses homens, habitavam, moravam no esconderijo do Altíssimo. Ninguém tem dúvida disso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é de que há momentos na nossa vida que não significa que Deus nos abandonou. Não significa que somos menos santos ou pecadores, ou que estamos em falta ou devendo algo para Deus. Haverá momentos que seremos surpreendidos, sim, por coisas ruins na nossa vida. Por momentos difíceis. Mas o salmista, no Salmo 119, verso 71, veja lá na sua Bíblia em casa. Acompanhe aí comigo. Salmo 119, verso 71. Veja o que diz a palavra do Senhor. Foi bom para mim
Preste bem atenção. Foi bom para mim ter sido castigado. Em outra versão aparece afligido, para que aprendesse os teus mandamentos ou decretos. Foi bom ter sido afligido. Ninguém melhor do que Jó, né? Foi bom ter aprendido. Então, passar por momentos difíceis, situações de aflição, muitas das vezes, irmãos, é a didática da vida, é a didática de Deus. As tragédias, as pandemias, alguém já disse que é o megafone de Deus para esse mundo. O Covid-19, essa enfermidade que tem sacudido o mundo, não é obra de China, não é obra de teoria de conspiração. Eu acredito, irmãos, que é a mão de Deus sobre esse mundo. É a misericórdia do Senhor se estendendo a esse mundo. É uma chance que Deus dá à humanidade que virou as costas para Ele se voltar, se arrepender, se converter, reconhecer que Ele é Deus. Diz a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas esse salmo, ele nos fala de um esconderijo. Ele nos fala de um lugar onde a gente pode se abrigar. Onde será que fica esse lugar? Qual é o significado disso? Onde é que está esse lugar onde eu posso me esconder? Onde é esse esconderijo do Altíssimo? A própria Bíblia nos revela-se. Salmo 27, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, diz o Salmo 27. O Salmo também 31, verso 20 diz: tu os esconderás no secreto da tua presença dos desaforos dos homens. Salmo 61, Salmo 61, verso 4. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Então, irmãos, esse esconderijo, esse lugar, esse pavilhão, esse tabernáculo, esse santuário, nada mais é do que o próprio Deus. Porque quando a gente fala em santuário, em tabernáculo, a gente está falando da presença de Deus. Então, nada mais é o esconderijo do Altíssimo do que a presença de Deus. Então, eu tenho que me abrigar em Deus. É no Senhor. É nesse lugar aí onde você acabou de ver lá, no Santo dos Santos. Porque esse lugar, Jesus abriu caminho para nós. O véu do templo se rasgou. E agora nós temos livre acesso a ele, com ousadia. Nós entramos no Santo dos Santos. E é esse o lugar, esse é o esconderijo do Altíssimo. A presença do Senhor na nossa vida. Eu tenho que me abrigar nele. Eu tenho que me esconder nele. Diz a palavra do Senhor que até o pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si. Salmo 84, verso 3. Há lugar para todo mundo. Há espaço para todo mundo nesse lugar. Até a andorinha, irmãos.
até andorinha encontra lugar, quanto mais você. Você que até os cabelos da sua cabeça, todos eles estão contados por Deus. Deus nos conhece de antemão. Deus nos entende, sabe de antemão, antes mesmo que eu abra a minha boca. Assim, esse esconderijo não é um lugar, não é um espaço físico, não é um terreno que você compra lá em Israel, achando que ali, naquele espaço, é um espaço sagrado. Ainda que a terra seja santa, mas o esconderijo do Altíssimo é o próprio Deus. E Colossenses 3, verso 3 diz: pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha aí. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Diz mais a palavra do Senhor em Isaías 49, verso 15 e 16. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor, eu te gravei. Então, amado, você está gravado nas palmas de Deus. Você está escondido lá. Isaías 49 ainda diz mais: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 61, verso 3. Pois tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Então nós aprendemos que o esconderijo do Altíssimo é o próprio Senhor na nossa vida. É Deus morando em nós. Se o esconderijo do Altíssimo é o próprio Deus, então como é que eu faço para habitar lá? Como é que eu faço para habitar em Deus se Deus é Espírito e não um lugar físico? João capítulo 4, verso 24 diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas como é que pode? Como é que eu posso me esconder nele? 1 João 4, verso 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Está aí a resposta, irmão. Como é que eu faço para me abrigar em Deus? Como é que eu faço para ter Deus dentro da minha vida? Como é que eu faço para me esconder no esconderijo do Altíssimo? Confessando que Jesus é o Filho de Deus. Porque quando eu confesso que Ele é o Filho de Deus, quando eu confesso Jesus na minha vida, Deus está em mim e eu estou nele. E ainda tem mais, em 1 João 4,16 está escrito: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Olha aí, outra maneira da gente se esconder no esconderijo do Altíssimo. É colocar o amor de Deus em evidência na nossa vida. Quando eu tenho o amor de Deus
derramado na minha vida, quando eu confesso com os meus lábios que Jesus é o Senhor, então eu passo a habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu finco lá os meus pés. Eu adentro nesse Santo dos Santos. Eu passo a ser morada de Deus. E Deus vem morar comigo. E quando a gente entra nesse santuário, irmãos, quando a gente passa a conviver nesse santuário, na morada de Deus, no esconderijo do Altíssimo, a gente encontra solução para a vida. A gente encontra resposta para a vida. Resposta que muitas das vezes um psicólogo não pode te dar. Resposta que a medicina pode não ter resposta. O salmista Asaf, no Salmo 73, verso 17, diz: até que entrei no santuário de Deus e então percebi o fim deles. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele estava vivendo um drama. Não era o drama do Covid, não. Mas era um drama pessoal de fé. A fé dele estava abalada. Porque ele via a prosperidade dos ímpios. Ele via os homens maus prosperando. E para esse dilema de fé que esse homem viveu, estava passando, ele só encontrou respostas quando ele foi lá, quando ele entrou, quando ele se escondeu no esconderijo do Altíssimo, quando ele foi buscar a presença de Deus. E é assim hoje também, irmãos, não é diferente. As respostas para esse mundo, para essa vida que nós temos hoje aqui, as respostas que as pessoas procuram, elas só vão encontrar em Deus. Elas só vão encontrar quando elas estiverem que entrar no santuário de Deus. Mas não é um santuário de 4 paredes. Não é desse santuário que eu estou falando. É quando você abre o coração para Deus. É quando Ele chega na porta do seu coração e bate. E se você ouve a sua voz e abre a porta, Ele entra e Ele vai cear contigo. Ele vai morar contigo. Aí sim tu vai encontrar a resposta para a vida. O Salmo também nos fala uma outra coisa importante. Além do que muita gente imagina que esse Salmo seja apenas um salmo de proteção, um salmo de promessas, de livramento, mas esse salmo ele nos fala de autoridade espiritual. E a despeito disso, dessa autoridade espiritual, é que Satanás, em Mateus 4, lá na tentação no deserto, quando Jesus foi levado pelo Espírito, Satanás apareceu ali e ele
queria inverter o significado dessa autoridade. Satanás usou este salmo apostando no descrédito, na incerteza. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, em cima do pináculo do templo ele colocou Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui. Te lança daqui. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvida sobre a fidelidade de Deus. Mas Jesus, nosso Jesus, ele vai rebater Satanás. Ele vai nos dar a visão perfeita desse salmo. Ele vai nos falar de uma autoridade espiritual, de uma autoridade que é outorgada a mim e a você. Lá em Lucas, capítulo 10, versos 17 e 20, ele vai falar-nos dessa autoridade de que o Salmo 91 trata. E voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou o poder. Olha aí. Eis que vos dou o poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. É dessa autoridade que o Salmo 91 está falando. Essa proteção, essa segurança que nós queremos ter, que nós precisamos dela, essa segurança, ela nos foi dada pela autoridade de Jesus, a nós outorgada. Essa autoridade, ela está compartilhada na tua vida, irmão, na nossa vida. Você tem autoridade para pisar sobre o mal. Sabe por quê, irmãos? Porque em Marcos 3:27 está escrito, Marcos 3, verso 27, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Jesus é esse valente, irmãos. Esse valente maior que entrou na casa do inimigo e lhe amarrou. E agora, a casa dele, eu e você, podemos entrar nela e saquear ela. Como é que eu posso saquear a casa desse valente? Quando é que isso acontece?
quando eu vou lá no mundo, prego o evangelho, e essa alma e essa pessoa vem para os pés de Cristo. Quando eu faço isso, eu estou saqueando a casa do inimigo. Quando eu vou lá num hospital ou na casa de um irmão enfermo, doente, e oro por ele, e o Senhor o cura, eu estou saqueando a casa do inimigo. Eu estou tirando de dentro da casa dele essas almas perdidas. Então é essa autoridade que o Salmo 91 me está dando, que ele te garante. Tu tens essa autoridade em mãos. Mas essa autoridade não vem de ti. Não vem das tuas forças. Não vem da tua sabedoria, do teu poder econômico. Não vem da tua cor, da tua raça. Essa autoridade ela vem de graça. Ela vem de Deus na tua vida. Satanás, nesse salmo, ele é descrito de 4 maneiras. Em algumas versões ele aparece como um leão, uma áspide, um leãozinho e uma serpente, né? Mas a gente quer crer que tudo é sinônimo, tudo dá no mesmo. Tudo isso está debaixo dos nossos pés. Seja ele leão, seja ele serpente, não importa, irmãos. Não importa se ele ruge ao nosso lado, ao nosso derredor. Importa saber que ele está amarrado. Importa saber que graças ao sangue que foi derramado lá na cruz, eu tenho vitória sobre ele. Nós temos vitória garantida. Nós somos mais que vencedores, diz a palavra do Senhor. No Salmo 131, verso 2, tem uma palavra muito importante para nós. Está escrito assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma, diz o salmista, a minha alma é como essa criança. Salmo 131, verso 2. Você já viu um bebê dormindo no colo da mãe? O ambiente pode estar caótico. O mundo pode estar se acabando. Mas ali, alheio a tudo, a toda essa desordem, essa criança, ela experimenta a certeza da segurança. O momento do nascimento dessa criança é um momento difícil, estressante para esse bebê. Que nessa hora chora desesperado, né? Chora porque não queria sair de lá. Ao primeiro contato dele com a mãe e ao som de sua voz, esse bebê ele se acalma. Mesmo sem entender o mundo ao seu lado, os mistérios, né? Mas esse pequeno, essa criança, ela confia que ali, no seio de sua mãe, ela encontra aconchego. E ela sabe que ali nada o atingirá. O amor que envolve, o amor envolve ela por completo naquele lugar. Ela se sente ali amada. Ali ela se sente completa de tudo aquilo que ela precisa. E ela ainda nem sabe o nome da mãe,
e nem a vê com nitidez. Mesmo assim, ela o reconhece. E a ciência diz que ela reconhece a mãe até mesmo pela voz. E é essa criança que o salmista está falando, irmãos. Ele diz, eu sou, a minha alma é como essa criança. A pergunta é, e a sua? Como é a sua alma? Ela pode ser equiparada com essa criança que encontra esse lugar, esse esconderijo do Altíssimo, lugar de paz, lugar de conforto, lugar de segurança. Que o Covid não pode tirar, irmãos. O Covid não pode tirar a sua paz. O coronavírus não pode roubar do seu coração a paz que Cristo lhe deu. Não há razão para desespero, pânico. Se existe um lugar onde tudo é calma, é sossego, é paz. Mas essa paz, muitas das vezes, esse lugar de segurança, muitas das vezes ele não acontece na nossa vida, porque às vezes esse lugar, esse esconderijo, que é a própria presença de Deus na nossa vida, às vezes no barco da nossa vida ele está lá atrás. Certa feita Jesus estava com os discípulos no mar da Galileia e eles estavam prestes a sucumbir, a naufragar. Aqueles pescadores experientes não eram marinheiros de primeira viagem, não eram que nem um Rafael, né? Tô brincando. Eles eram profissionais do mar. Mesmo sendo profissionais, eles estavam sucumbindo. Eles estavam em pânico, em desespero. Porque uma grande tempestade os alcançou. Irmãos, era um desespero dentro daquele barco. Pânico, medo, aflição. Eles já estavam, talvez, prontos a dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, me leva. Aí, Jesus nessa hora está lá atrás, lá na parte de trás, né? A parte de trás do navio é chamado de? É a proa não, né? É a polpa. Jesus estava lá na polpa, gente. Lá na parte de trás. E aí então eles vão lá com ele. E aí sim Jesus vem, se dirige até a proa e faz o mar e o vento se acalmar. Assim também nós, irmãos, se Ele não estiver na proa da nossa vida, o corona, ele vai criar pânico, ele vai criar desespero, angústia, medo da morte, aflição. Enquanto
enquanto ele estiver lá na polpa, o coronavírus vai te incomodar, vai te afligir. Mas quando o Altíssimo, quando o Senhor está na frente da nossa vida, quando tu deixa de olhar no retrovisor lá e não vê mais Ele, porque Ele está na tua frente, então tudo tem significado agora. O corona não me traz pânico. Sabe por quê? Porque para mim o viver é Cristo. Para o justo, para aquele que tem a sua morada no Altíssimo, viver é Cristo. E tudo mais que passa disso é lucro, até mesmo a morte. Há uma outra passagem na Bíblia, em Mateus 23, verso 37. O Senhor diz para Jerusalém: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Vocês já viram uma galinha, irmãos, quando ela cobre os seus pintinhos? Ela não faz isso sem nenhum significado. Há um propósito, há um porquê disso. Quando ela coloca os pintinhos ali debaixo, ela o faz para os proteger, para que as aves inimigas ou qualquer outra ameaça não os alcance. É a cobertura especial que ela proporciona e tira da mira do inimigo os seus filhotes. E é assim que Deus faz também conosco. É assim que Ele quer fazer conosco. Mas quantas das vezes Ele não quis fazer isso conosco e nós não o deixamos. E nós não o quisemos. E nós o rejeitamos. Mas aleluia, né? Porque graças ao Covid, muitas almas estão se rendendo. Em tudo dai graças, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas, todas, sem exceção, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua presciência. Então é hora da gente correr e se esconder debaixo das asas do Senhor. Durante a gripe espanhola em 1918, irmãos, só uma curiosidade. A gripe espanhola, ela matou metade da Europa, da população da Europa. E naquela época, as pessoas usavam um saquinho com alho e cebola. As pessoas carregavam consigo alho e cebola. E elas usavam máscaras. Naquela época também, elas usavam máscaras. Só que por não conhecerem, por não terem noção do que era um vírus, de como ele se propaga, elas colocavam a máscara do nariz para baixo. Então a máscara que elas usavam protegia só a boca. Não protegia o nariz. E era por lá que o vírus entrava.
hoje, graças a Deus, nós não precisamos de alho e cebola. Acima de tudo, nós não precisamos dessas crendices. Acima de tudo, nós precisamos sim estar no esconderijo do Altíssimo. A minha oração é que você e eu estejamos sempre lá, guardados, habitando nesse esconderijo, todos os dias, sejam eles dias bons ou dias maus. Porque a gente tem que procurar o Senhor, só não é nos dias maus, não. Tem muita gente procurando Deus nessas horas. Louvado seja Deus por isso. Mas o justo é aquele que, seja na bonança, seja na tempestade, seja na fome, seja na fartura, seja na saúde, seja na dor, ele está com Deus. Ele não abre mão do Senhor. Que o Senhor nos abençoe essa tarde. E que muitos desses mitos do Salmo 91 tenham caído por terra essa tarde. Que a gente possa ter aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar? Porque daqui a pouco a gente já vai entrar com a live do nosso culto. Então eu quero agradecer a todos vocês que se colocaram à disposição, todos vocês que nos acompanharam até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor possa ter abençoado a sua vida, o Senhor possa ter falado contigo, comigo, como tem falado. Ponha a sua fé nele, esconda-se nesse esconderijo. Vamos agradecer ao Senhor. Em seguida nós vamos entrar na live do culto. Convido que você permaneça aí, online, que ainda tem muita bênção para a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nesse momento, Pai. A tua palavra, ela foi anunciada, ela foi pregada. Senhor, que ela possa ter encontrado, Senhor, nessa tarde, corações, Senhor, abertos, corações onde ela pode cair, frutificar e produzir a tua vontade, Senhor. Senhor, abençoa todos nessa tarde que estão nos ouvindo. Aqueles que estavam talvez preocupados, aqueles que estavam talvez aflitos por alguma coisa que nesses dias tem acontecido. Mas eu creio, Senhor, que agora não há mais medo, não há mais temor, senão do Senhor. Porque diz a tua palavra que nós devemos te servir com temor e tremor. Que tenha saído desse coração, Senhor, o medo, a angústia e o desespero. E que agora reine a tua paz. Que agora reine o Senhor nos nossos corações. Para a glória de Jesus. Abençoa, Deus, a escola bíblica do Tabernáculo Santo Inês. Abençoa todos aqueles que trabalham, Senhor, em prol dessa escola. Abençoe os alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes. Senhor, obrigado por tudo. Continua conosco. Nós vamos estar aqui, Senhor, celebrando o culto. Que tu possa abençoar ainda mais a tua igreja. Fica conosco na nossa oração em nome de Jesus. Obrigado a todos. Que Deus abençoe todos nós. Amém?